À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 18º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. O convidado de hoje é um dos responsáveis pelos Gato Fedorento, desde os tempos dos blogs até aos vários programas do quarteto, tanto na SIC Radical como na RTP, só não se juntou ao grupo em Isto é Tudo Muito Bonito, mas na TVI. Atualmente é cronista no jornal Observador e lançou o livro de crónicas Coisas Muito Giras que Acabam por Suceder. Hoje está no Humor à Primeira Vista para mostrar a paixão que tem por Dave Chappelle. Bem-vindo, Tiago Dores. Olá. Obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado, bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado. Começamos com as notícias mais recentes. Certo. Ricardo Araújo Pereira e os restantes membros de Gente que Não Sabe Estar foram contratados pela SIC Certo. para, tudo indica, fazer mais um programa do género. Vais juntar-te ao grupo desta vez? Não vou, porque a equipa que ganha não se mexe, não é? E tens medo que sejas uma má contratação? Claramente, se as coisas estão a correr bem é para não mexer, é para continuar assim. Mas já não foi aquilo que eu disse na introdução, já não fazes um programa com... Certo. Já não fazem um programa enquanto Gato Fedorento desde 2009. 2009 na Os Miúdos aos Frágeis. Exatamente. Mas o último projeto que fizeram até foi um especial... A Solução, exatamente. Eu ia dizer a escolha, mas não é a Solução. Não, pois isso foi um projeto a todos os títulos bastante bizarro. Sim, já lá vamos, mas não, quando o Ricardo foi para a TVI e fez o Gente que Não Sabe Estar, convidou-te em 2015, não é? Sim, foi 2015. 2015. Exatamente. Sim, a ideia inicial era essa, mas eu na altura não pude aceitar o convite por motivos de cariz físico, estava em más condições físicas. Ok. Sim. Em que sentido? Tinha sido pai há muito pouco tempo e estava a dar início ao meu processo de privação de sono. Não tanto isso, mas não, foi uma altura em que eu de facto optei por não fazer televisão porque parecendo que não dá muito trabalho. Mas em 2015 era Isto é Tudo Muito Bonito, mas exatamente. E agora com Gente que Não Sabe Estar. Depois achei piada a não fazer televisão e ficar sossegado em casa. Ou seja, não achas que vais voltar a ter um projeto em televisão? Pode acontecer, mas não tenho essa perspectiva para já não. E a televisão agradece. O Ricardo convidou-te agora para quando veio para a SIC? Isso é muito recente, não é? Entretanto, neste processo não tínhamos falado sobre isso. Mas é como te digo, como estávamos a comentar há bocadinho, acho que agora em equipa que ganha não é para mexer, portanto é para avançarem com força. Achas que vai ser espetacular, de certeza. Mas achas que não vai surgir o convite? Não sei. Acho que em princípio não. Acho que o plantel está fechado. A janela de mercado, entretanto, fecha. Normalmente, eu lembro-me de... na altura dos Miúdos aos Frágeis, o que vocês diziam é que de facto eram 4 e aquilo era um programa que eram vocês a escrever, vocês davam a cara. Sim. Era estafante, não é? E essa era uma das razões das quais me lembro para vocês justificarem não fazer aquilo tão recorrentemente, que sem dúvida, acho que é aceitável. Agora com este... Ou seja, com estas contratações, com uma equipa mais alargada, não achas que já se justificava, se calhar? Talvez, lá está, eu não tenho a experiência de trabalhar com uma equipa mais alargada, nomeadamente com uma equipa de escrita mais alargada. Não tenho essa experiência de facto, porque quando nós fizemos os Miúdos aos Sufrágios, efetivamente, até à data tinha sido de longe o projeto mais difícil que fizemos, porque... ter os mesmos 4 tipos a pesquisar notícias, a pesquisar imagens, a escrever um programa e fazê-lo diariamente, ainda que apenas durante 6 semanas, como foi o caso, revelou-se no limite do suportável. E muitas vezes o Rodrigues de Carvalho teve que atrasar o final do Jornal da Noite da SIC meia hora para nós conseguirmos ir para o ar com o programa. Isso chegou a acontecer? Sim, várias vezes, sim. Não diria muitas vezes, mas algumas vezes, sim. Mas porque ainda estavam a escrever? Sim, também, porque por algum motivo, às vezes de escrita, às vezes técnico, a logística era um pouco complexa. Também nós, na altura, fizemos o programa num estúdio que era novo, da SIC, que era tipo do outro lado da rua. E o caminhão de exteriores que servia de regi
estava nesse estúdio e nós tínhamos que levar as cassetes e andava pessoal tipo a correr com cassetes de um lado para o outro e a fazer edição de alguns pré-gravados que fazíamos durante a tarde de um lado e ir a correr com a cassete para o caminhão do outro. E o próprio processo de escrita às vezes não, era mesmo até à última. Acho e era um Joana, bocado complicado. A Joana Marques, quando aqui esteve, ela disse que vocês comentavam que às vezes ainda iam passar de um lado para o outro da estrada, e isso que estavas a dizer, a acabar. Sim. Guião. Era literalmente, era mesmo. Isso consome um bocadinho uma pessoa. E depois, às 10 e tal da noite, chegas ao fim do dia e pensas, ok, então amanhã outra vez isto. E era um processo. E perguntavam-nos muitas vezes porque é que não continuávamos com aquele formato, e mesmo assim que na altura quis que nós continuássemos com o formato, mas nós percebemos que não tínhamos... Não era possível. E não chegaram a discutir formas de não chegámos, receber mais ajuda? Não chegámos sequer a discutir, porque na altura achámos que era naquele modelo que as coisas funcionavam para nós e que gostávamos das coisas a funcionarem daquela forma, apesar das limitações óbvias que aquela forma de trabalhar tinha, não é? Ou seja, queriam ser vocês apenas os quatro. Sim, não tínhamos outra experiência de funcionar de outra maneira e achávamos que assim é que funcionava bem. E as pessoas perguntavam, mas como é que é possível no Daily Show nos Estados Unidos, está no ar há alguns 10 anos e porque é que vocês não fazem a mesma coisa? E é fácil responder isso remetendo, suponho que isso esteja no YouTube, mas para o último episódio do Jon Stewart no Daily Show, em que ele percorre o edifício do Daily Show. A mostrar as salas. Percebes, exatamente, a mostrar as salas com dezenas de pessoas que trabalham naquele programa, só escritores, eram 20 ou mais. Para fazer um programa que na altura até acho que era só 4 vezes por semana, um programa de 22 minutos por dia. Sendo que ainda havia outro constrangimento que tinha a ver com os convidados. Como tu sabes, é difícil convidar pessoas interessantes para programas de rádio e televisão. Daí ao 18º já estás um bocado a rapar o fundo ao tacho. Mas nós tínhamos também essa noção que é difícil ter convidados que nós achássemos interessantes e que nos parecesse que pudessem ser interessantes também para os espectadores, e portanto isso também limitava um bocadinho. Porque nós tivemos... E esse, desculpa, esse desgaste que, ou seja, vocês desde a SIC Radical até a RTP, até chegarem à SIC, fizeram bastantes programas em televisão. Sim, fizemos. E esse desgaste será uma das justificações... Porque isso que estás a dizer agora não te interessa fazer um projeto em televisão, mas já, de facto já fizeste bastantes. Por isso sim, esses anos foram um bocadinho desgastantes, de facto, e quando nós chegámos ao fim dos Miúdos em particular, acho que ainda por cima acabámos com o mais desgastante. Então houve ali mesmo um período em que sentimos que precisávamos mesmo de parar um pouco. Também porque nessa fase aqueles formatos de que sempre tínhamos falado, que gostávamos de fazer em televisão, tínhamos feito ao longo desses 6 anos de SIC Radical, RTP e SIC, e portanto achámos que era uma boa altura para parar um bocadinho. Por cima o programa correu bem, superou um pouco até as nossas expectativas e pronto, e daí termos decidido parar na altura. E estavas a dizer que portanto o último projeto, a Solução, foi um bocado bizarro. Sim. Esse acaba por ser o último projeto de Gato Fedorento. Sim, pois. Nossa, realmente devíamos corrigir isso. Fechámos com chave de ouro. Atenção, aquilo foi... Como é que eu ia te explicar? Nós estávamos à procura, lá está, pareceu-nos na altura que um formato que fosse basicamente a inexistência de um formato podia ser um caminho, ou seja, uma espécie de um acontecimento, digamos assim, sim. Acontecimentos televisivos. Então a ideia era terem havido mais? Quer dizer, na altura isso passou-nos por aquilo. Pareceu-nos poder encaixar numa lógica desse género, mesmo sem a perspectiva ou termos mais ideias para outras coisas idênticas. Mas é uma espécie de um stunt. Agora aqui uma coisa... surpreendentemente, eu acho que o pessoal achou normalíssimo nós estarmos a filmar com o Steven Seagal. De repente foi o que nos pareceu. Tipo, nós achámos, isto vai ser... Isto o pessoal vai ficar maluco quando nos vir com o Steven Seagal. É um gajo com o Steven Seagal normal. Sim. Foi muito frustrante nesse aspecto. Porque nós estávamos mesmo com... Aquilo para nós foi uma aventura, não é? Tu já referiste em algumas... Peço desculpa. Já referiste em algumas entrevistas que foi difícil gravar com o próprio ator. Foi muito difícil. Que era complicado. Difícil. Mas como é que surgiu essa ideia de...
Porque foi fora de tudo o que vocês já fizeram. Foi vamos arranjar uma estrela. Sim, nós tínhamos mais ou menos aquele conceito de sketch que queríamos fazer e pensámos, mas vamos fazer isto à série. E pensámos em vários nomes. O Steven Seagal nem sequer foi o primeiro. Quem é que era? Não quero agora induzir em erro, mas mais estrelas de Hollywood. Sim. Era o Chuck Norris, acho que. O Chuck Norris e o Mr. T. O Mr. T teve, por muito pouco para fazer aquilo connosco. Portanto, o Steven Seagal não foi. Acho que não sei se um Van Damme ou uma coisa assim do género também teve em cima da mesa. Sylvester Stallone, talvez, não? Sim, mas isso já é complicado. Isso já era um campeonato, sim. Já o Steven Seagal, uma desgraça em termos de produção, mas isso já era um campeonato diferente. Quão difícil foi chegar a ele, não é? Foi bastante. Na verdade, nós andámos imenso tempo de volta do departamento. Não sei que departamento. Um departamento. Sei que era um departamento na SIC para chegar à fala com alguma destas pessoas e foi difícil. E acho que até a partir de certa altura foi a nossa produção que conseguiu, com contacto nos Estados Unidos, chegar ao agente, neste caso o Steven Seagal, e lá apareceu o homem. E o homem apareceu com aquela pose de Steven Seagal. Ainda por cima 4 merdas, não sei se pode dizer aqui. Pronto. Que o gajo obviamente... tuas, não é? Sim, claro. Que o gajo obviamente fazia a mínima ideia de quem se tratava, do que é que se tratava, e ele chegou com aquela pose de Steven Seagal, que nós já tínhamos, já porque ele transparece, acho eu, esse tipo de personalidade, e depois porque havia até não sei se estava no YouTube, até há uns comentários, tenho a impressão que foi de uma vez que ele terá ido ao Saturday Night Live, ou qualquer coisa assim do género, e se comentava que o tipo tinha a mania que sabia escrever e que tinha ideias muito boas e que era muito engraçado e que era muito difícil trabalhar com ele, ou que tinha sido nessas circunstâncias por causa disso. Uhum. O homem chegou ali basicamente borrifou-se para o nosso texto. Usou o texto mais ou menos como um guia, mas depois começou a inventar. A improvisar, e às tantas começou a dizer coisas que não que não faziam sentido nenhum, que iam mais ou menos ao encontro do sentido que nós queríamos dar à coisa, mas que não era nada do que nós queríamos, não era nada do que nós tínhamos escrito. E gerou-se ali um ambiente difícil, porque quem é que diz a Steven Seagal, não, meu amigo, tenha paciência, vai fazer como eu estou a mandar. Porque o gajo é realmente grande, e tem umas mãos, parece Ricardo um urso pardo. Sabe de kickboxing, não é? Isso é agora, se fosse hoje em dia, Steven Seagal tinha levado para contar, mas na altura... Se calhar foi aí que lhe nasceu a vontade. É possível, tenha sido. Era um bom motivo. Porque realmente deu vontade de bater ao homem. Sim. Só que éramos só 37. E não íamos arriscar. Ele em filmes dá porrada a mais. Só com uma mão, às vezes só assim com os dedos, com aquele aikido do gajo, é tramado. E então o homem começou a desbobinar e nós pensámos, estamos lixados, mas põe a gravar. Faz um plano fechado do tipo. Grava tudo o gajo que quiser em plano fechado. Depois tentamos fazer uns planos conjuntos, pelo menos para se provar que estivemos no mesmo sítio físico do que ele, exatamente, ao mesmo tempo. Faz-se aqui uns gerais para pontuar isto e depois mandamos o homem embora e fazemos takes só nossos, em que tentamos ajustar o texto que tínhamos, basicamente às coisas que ele disse, sim, para tentar encaminhar a coisa. E foi isso que fizemos, mas a coisa ainda assim saiu um bocadinho ao lado que pretendíamos. Mas foi uma experiência... inolvidável é a palavra. E era isso que estávamos a dizer. E em termos de resultados, eu lembro, na altura aquilo não parece que não teve o impacto que pois teve não, aquilo foi para não já. Mas não achas que Gato Fedorento merecia um projeto final, se quisermos dizer assim? Sim, na altura nós não tínhamos essa perspectiva, não é? Não tínhamos a perspectiva daquilo fechar coisa nenhuma. Acabou por ser assim, mas na altura não tínhamos essa perspectiva. Então, mas tendo isso em conta agora, não é? Que já passaram bastantes anos, sim, não vos dá vontade de esse não ser o vosso último projeto? Pois, se calhar podíamos tentar regravar com Steven Seagal, mas agora em bom. Sim, talvez, mas é como é. Logo se vê, um dia pode ser que ou que cheguemos a um Sylvester Stallone, nunca se sabe, que justifique, sim. Acho que o Chuck Norris era bacana. Chuck Norris, estão todos vivos ainda, não é? Eu acho que sim. Acho que estão todos vivos. O Stallone está com um bocado de mau aspecto, mas é o Botox e não sei o quê. Pois, exato. As estrelas de Hollywood. E o Van Damme está esquisito. Não estou a ver agora. Há tempos houve um documentário com ele, um documentário sobre a vida dele e tal, e ele estava assim com o ar um bocado acabado. Mas acho que ainda faz aquela espargata. É época espargata. Exatamente. E eu lembro-me,
em termos de projetos futuros de Gato Fedorento, que era isso que eu estava a tentar aqui ver se descozias, não é? Pois não vou conseguir dar-te nada, desculpa. Nada, não é? Não. Mas eu lembro-me de uma entrevista na prova oral, eu acho que foi o Miguel que referiu que já tinham pensado num filme. Isto à semelhança de... pois. Por exemplo, Monty Python fazia filmes. Sim, é verdade. Foi uma e na altura coisa... disseram que ainda não tinham tido uma ideia que gostassem. Sim. Mas pensaram nisso. Foi uma coisa de que sempre falámos, sim. Só que um filme é uma coisa pesada de fazer. Se calhar, quer dizer, vamos lá ver. Eu não quero parecer um velhinho, mas ainda assim, se calhar há 15 anos, ou há 20 anos, sim, 15, não há 20, não. Falares de fazer um filme, provavelmente tinha um peso um bocadinho diferente. Ser mais épico, não é? Exatamente, tinha um impacto, assim, sim. Parecia uma coisa diferente. Mas sim, sempre foi uma ideia que tivemos, de que sempre falámos. Embora tínhamos sempre escrito também formatos mais curtos, digamos assim. Não quer dizer que um filme não seja, na verdade, ou possa ser, e há muitos exemplos disso, uma sequência, de certa forma, no fundo, uma sequência de sketches, digamos assim, em que cada cena, no fundo, é um sketch. Mas, na verdade, nunca... A questão depois é ter uma ideia que aguente esse tempo todo e que justifique o tempo de um filme. A longa duração, não é? Sim, a longa duração de um filme. Mas sempre foi uma coisa que falámos, por acaso. Tinha uma parte também menos interessante, que é o facto de nós representar nunca ter sido uma coisa que nos tenha... Forte. Pois, dizer, o de Ricardo todo. sempre pois, não, mais por isso. Mas... Sim, exatamente. O estratagema no Gato Fedorento era sempre, quem é que vai fazer estas personagens? Espera, quem é que tem que saber fazer uma personagem? É o Ricardo. Todos os papéis em que é preciso saber fazer uma personagem, aguentar uma pronúncia, um sotaque qualquer diferente, assim tinha que ser sempre o Ricardo. Portanto, nós ficávamos eu ficava com os papéis de choninhas, normalmente, e por algum motivo, sim. Sim, porque havia eu e o Miguel, as pessoas confundiam-nos bastante, porque havia o alto, o gordo que agora é magro e os outros dois. Basicamente era isso. E eu sou o bonito dos outros dois. Mas as pessoas reconhecem-te na rua, não? Às vezes sim, mas sim, hoje com menos frequência, mas às vezes sim. No outro dia, por exemplo, reconheceram-me deprimentemente, que foi, eu estava na Zara, na secção de criança, a comprar roupa para o meu filho, atenção, não ando a passear pela secção de criança da Zara. E vem uma jovem dizer-me, o senhor, que é logo gravíssimo, o senhor era do Gato Fedorento, não era? Pois, sim, só que o senhor... Não, é que o meu pai era um grande fã. O seu pai? Como é possível? Mas agora a Zara emprega meninas de 8 anos. Acho que era um bocado mais velha do que isso já. Mas às vezes o tipo de abordagem hoje em dia é em segunda mão. É de segunda geração. O que não deixa de ser um bocadinho deprimente. E então não está previsto... Não, mas se vier a estar, dou-te já aqui a minha garantia que vais ser o primeiro a ser informado. É? Sim. Não, mas fico mesmo à Por espera. SMS, não há telefonemas, nada, que é para isso não ficar rastro. WhatsApp, que acho que é mais difícil de desencriptar. Sim. Pode ser? Pode, fica então, combinado. Não, até combinamos melhor. Vem aqui os 4 anunciar ao podcast. Está combinado. Não é? Boa. Falta o Miguel e o Zé Diogo. Certo. Mas esses dois, muito bem, já estão. Muito bem. Eu acho que está... Está bem encaminhado. Não, isso era um sonho. É? Falámos sobre Monty Python, eu acho que isso é um episódio Pois, fixe. Monty Python, lá está. Aliás, John Cleese vem cá este ano. Pois bem. Marcávamos isso para maio, que fazia sentido. Fica já marcado. E se calhar ele também não se importa de vir. O Ricardo conhece, se calhar pode convidá-lo. Ele vem. O Ricardo conhece. Pois já o entrevistou, exatamente, sim. Notícias, agora lembrei. Pois os Monty Python, o que é que se pode dizer dos Monty Python? Desculpa, vais ver o John Cleese? Vou. Pois. Vou ver o John Cleese. Tem que ser, não é? Os Monty Python, vamos lá ver, os Monty Python, as minhas 2 primeiras referências de humor, das primeiras coisas humorísticas que eu vi em televisão, obviamente, foi os Monty Python, porque, devia ter, acho que teria, eu não me lembro exatamente quando é que os Monty Python, quando é que a RTP transmitiu o Flying Circus, mas terá sido ali alguns, finais da década de 70, inícios da década de 80, enfim, pois, não me lembro exatamente. Não estava cá. Pois, imagino que não, estavas longe de estar cá. A primeira coisa que eu me lembro de ver gravada numa cassete VHS em minha casa era o Flying Circus dos Monty Python. E eu adorava a bizarria que era aquilo. Era uma linguagem totalmente diferente de qualquer coisa. Bem, na altura também não tinha visto muita coisa. Mas era uma linguagem totalmente diferente.
E aquilo era muito interessante, embora 90% das coisas eu não fizesse ideia nenhuma do que é que se tratava. E mais ou menos na mesma altura, aí no início dos anos 80, 83, acho que é 83, o Herman faz o tal canal, que é também o primeiro programa de humor português que tem um formato que é diferente daquela comédia portuguesa clássica, muito associada ao teatro da revista. Teatro de revista, exato. Sim, aquilo tem já um formato que também vai buscar muito aos Monty Python, que são obviamente uma referência do Herman. E essas duas coisas foram muito marcantes para mim e acho que para as pessoas da minha geração que gostavam pelo menos de comédia, e lá está, no Gato Fedorento são claramente duas primeiras referências, a par do Woody Allen também, que nos marcam muito, e portanto os Monty Python são... De facto, essa questão de querer fazer um filme também tinha um bocadinho a ver com isso. Mas depois uma pessoa olha para os filmes que eles fizeram e pensa, se calhar é melhor não meter nisso, mas, porque... Ou seja, internamente vocês ainda se costumam juntar frequentemente? Não frequentemente não temos juntado, não. Portanto, é um assunto ao qual já não voltamos há muito tempo, mas sempre falando, foi... não é? Pois, e sempre foi, ao longo do percurso do Gato Fedorento, sempre foi uma ideia que tivemos para mais tarde, eventualmente. Ok. Mas achas que ainda há essa ambição entre os quatro? Não sei. Acho que estamos todos com vidas bastante atarefadas neste momento. É difícil antecipar isso. Talvez noutra fase um pouco mais, que deixe um bocadinho mais de tempo para pensar nessas coisas. Mas combinamos para maio então, não é? Maio fica já, mas de qualquer forma para maio está confirmado, sim. Fica já confirmado. E estavas a falar dos Monty Python, que são obviamente uma referência, e Dave Chappelle. Porque sim. Hoje trouxeste aqui Dave Chappelle. Sim, repara, vamos lá ver, stand-up comedy para mim... não sou um profundo conhecedor e nunca fiz stand-up comedy porque acho que para fazer stand-up comedy dá jeito uma de duas coisas ou as duas. Ter um grande texto ou ter uma grande lata. E eu não tenho nem uma coisa nem outra. A parte portanto, do grande texto? Não. Nunca achei que tivesse um texto suficientemente bom que compensasse a falta de lata, entre aspas. Porquê? Coragem de... porque eu acho que é o formato... Enfim, se calhar... Ou seja, há texto para stand-up. Fazer stand-up, não tanto o texto para stand-up, mas executar o stand-up. Estar em frente de uma plateia, sozinho. Porque fazer televisão ao pé disso, na minha opinião, é facílimo. Corta e edita e... É francamente mais fácil. Stand-up para mim é a forma mais difícil que eu me vejo mais dificilmente a fazer. Mas... Ou seja, da perspectiva, isso nunca sequer experimentaste nem assim num contexto? Não, nunca experimentei. Open mics, aquelas ideias? Não. Arrisco-me a falar em público sem ser num registro de stand-up, normalmente em conversa, em circunstâncias diversas, mas não assumidamente num espetáculo de stand-up. Não quer dizer que não tente ter alguma piada nessas circunstâncias, mas não assumidamente num formato de stand-up comedy. Portanto, esse para mim sempre foi aquele formato e motivo pelo qual também o Ricardo e o Zé arriscam stand-up e muito bem, ainda antes do... O Zé Diogo, que infelizmente neste momento não... O Ricardo também deixou de fazer, não é? Sim. Deixaram os dois. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Porque eu sei que é a tua área... sim, não é? também. De interesse máximo, não é? Mais a sério, mais sim. A sério, pois. Sim, também. Eu acho acho realmente que para mim é a coisa mais difícil de fazer. Sempre achei a coisa mais difícil. O facto de ter escolhido o Dave Chappelle tem um bocado, acho eu, a ver com o texto que eu acho excelente. E com a pose do gajo. Adoro o registro do gajo. A persona, não é? Adoro. Para mim aquele registro Mas é engraçado porque se pensarmos em Gato Fedorento e nas personagens que interpretaste, mas mesmo nos Gato Fedorento em geral, nunca associamos bem a Dave Chappelle, não é? Sim, talvez, no sentido em que... Talvez alguns temas possam-se tocar. Mas ele é extremamente cool e nós nem Pois. Não, mesmo essa questão da postura que estavas a dizer, não é? Da postura, vocês são muito mais... parecem muito mais sérios, não é? Mesmo pela forma como... Sim, mas eu acho, ainda assim, eu percebo o que tu queres dizer, sim. E esse contraste funciona bem humoristicamente. Exato, é isso. Sim, sem dúvida. E eu não gosto tanto de uma série de outros stand-up comedians, precisamente porque acho a persona demasiado histriónica e demasiado... E eu gosto de
por exemplo, um Kevin Hart, não é? Não consigo. Pois. Tenho-me esforçado, vi o documentário agora, o Don't Fuck This Up, e pensei, tenho que ir rever o stand-up deste gajo. Não só não acho o texto bom, acho, eu acho mediano. Eu acho que ele tem boas ideias, algumas, mas não acho que sejam muito bem concretizadas. Agora o gajo realmente tem um registro que aparentemente agrada a muita gente, não é? E é legítimo. E ele faz aquilo super bem. Naquele registro o gajo é ótimo. Mas eu gosto incomparavelmente mais em todos os sentidos também no do registro do Dave Chappelle, que não sendo aquele poker face, mas eu gosto disso. Gosto não é aquele deadpan, mas... Não, mas ele consegue... Ajusta muito bem em função do que está a dizer e da reação do público do ritmo, exatamente. O ritmo é espetacular e ele parece que lê bem o público e a reação do público e está ali num registro que eu acho muito interessante. Nós já temos vindo a falar dele várias vezes, mas especialmente no terceiro episódio o Carlos Pereira também falou dele. Sim. Mas ainda bem que trazes aqui de volta, porque entretanto saiu o Sticks and Stones, pois, exatamente. o novo Sol na Netflix do Dave Chappelle, em 2019, portanto já o ano passado, e ele recebeu também o prémio Mark Twain Award for American Humor. Agora até estão a ser lançados. Sim. Não sei se já viste, porque vão várias pessoas discursar e eles estão a lançar agora os vídeos das pessoas que foram lá homenageá-lo, no fundo. Não John sabia. Stewart, Neil Brennan. Sim, sabia do John Stewart, sim. Lançaram agora alguns vídeos, estão muito fixes. Sim. Aproveitem e vão ao YouTube. Vamos, temos que ir. Grandes vídeos. Como eu estava a dizer, eu fiquei um bocado... Não é surpreso, porque sempre vos ouvi dizer que ele era uma referência. Sim. Mas lá está, não associamos um bocadinho por inveja daquele, lá está, eu acho que sim, acho que sim, pelo menos falo por mim, daquele lado cool dele, que eu invejo, daquela, lá está, pode ser uma persona, obviamente não sei como é que ela é pessoalmente, mas daquela capacidade, se não for dele, daquela capacidade de criar aquela... Tem estilo. Ora aí está. Tem uns moves espetaculares e o gajo é muito bom e eu invejo isso. E vais estando atento a mais comediantes lá fora? Sim, mais ou menos. Eu desde que comecei a escrever para o Observador, tenho estado um bocadinho mais focado até, na verdade, noutro tipo de conteúdos, porque estou a escrever sobre política. Achei que pareceu-me uma altura interessante. Depois, se quiseres, mais para a frente, eventualmente. Se não for uma seca, podemos falar sobre isso. Não, claro. Mas tenho estado um bocadinho mais embranhado... Às vezes noutro tipo de conteúdos, sim, não necessariamente não humorísticos de todo, embora alguns satíricos de alguma forma. Mas vou acompanhando, vou tentando acompanhar, sim, vou vendo algumas coisas. Quem basicamente é que te Netflix. chama a atenção assim de comediantes? Tenho visto, quer dizer, não é novidade nenhuma. É um tipo que eu acho que também gosto do texto, embora o registro seja um registro também que eu acho um bocadinho histriónico demais. Que é o Joe Rogan. Eu cheguei ao Joe Rogan por causa na verdade, do podcast dele. Pois. Que é impressionante. Eu não conhecia bem o mundo dos podcasts e de repente vejo um gajo tem 1 bilhão de visualizações por ano, uma coisa absurda. É louco. E vai lá, o gajo está 3 horas a falar com o Elon Musk e a fumar e a beberem os dois. Isto não pode ser, como é que isto é possível? E eu conhecia o Joe Rogan, lembrava-me da cara dele de outras coisas e fui ver alguns stand-ups dele. Lá está. Dentro daquele registro, os gajos são muito bons, são muito eficazes. Gosto ou não do registro, acho ou não o texto espetacular. E eu gosto mais ou menos do registro e o texto acho bom. Achas que esse registro é uma opção dele? Ou achas não que sei, é como natural, o Bill Burr, por exemplo. Eu acho que parece-me natural. Na verdade, parece-me natural aquilo. Pode-se alguns aspectos serem exagerados, não é? Sim. Propositadamente, mas também me parece. Eu acho que sim, porque depois vejo o podcast, todas as circunstâncias em que o vejo, ou a comentar UFC, e parece-me sempre aquela pessoa. O Bill Burr, por exemplo, também gosto bastante. Embora o registro não acho tão giro como o Dave Chappelle, mas também um bom texto. Também vi recentemente o último... O Paper Tiger. Tiger, exatamente. Muito forte. Sim, fortíssimo. E basicamente, sim, as últimas coisas que eu vi foram as coisas do Dave Chappelle e que fui rever do Kevin Hart com um bocadinho
desgostosamente não fiquei muito satisfeito, porque o documentário o Don't Fuck This Up é interessante, o documentário. Sim, e esta polémica do Twitter e do afastamento dos Oscars. Aquilo também serviu ali para um bocado manusear a imagem dele. Um bocadinho, sim, para fazer a gestão de danos. Gestão de carreira. Sim, eu fiquei um bocadinho... Mas gostei do documentário. Eu também, mas confesso que no final fiquei... Não percebi muito bem que volta é que ele acha que deu àquilo, mas... Aquele final pareceu um bocadinho forçado. Sim. Também achei um bocadinho. Mas eu acho que é o que o gajo dizia, repara, e isso talvez seja uma diferença... Não sei, estou a falar um bocadinho de cor, mas é a sensação que eu tenho. Talvez seja um bocadinho a diferença de um Dave Chappelle nesta fase da carreira para o Kevin Hart. O Kevin Hart tem, eles falam nisso no documentário várias vezes, 50 ou 60 pessoas a trabalhar para ele, não é? Aquilo é uma super máquina de produção nos mais diversos sentidos. E esta limpeza de imagem, digamos assim, que eu acho que ele teve necessidade de fazer, tem um bocadinho a ver com isso. Eu não estou a ver nesta fase, por exemplo, o Dave Chappelle importar-se com isso. Vir pedir desculpa sobre tweets que fez há 10 anos. E se for preciso faz o mesmo no próximo stand-up. E portanto eu acho que tem um bocadinho talvez a ver com isso, com as circunstâncias. Enfim, é compreensível. É provável que quanto mais pesada seja a máquina que tu movimentas, não é? Isso tem peso e tu tens que tomar opções em função disso. No documentário. Exatamente. Que... Tu não podes de repente, acabar com o emprego a 50 ou 60 pessoas como se não fosse nada, não é? O argumento. Mas acho que foi pena, acho que ele não resolveu a coisa da melhor maneira, porque agora nunca o vão largar, mesmo depois dele ter pedido desculpa. E assim, também acho que não é? Nunca o vão largar. Só que hoje em dia é difícil esta cancel culture, não é? Se tu não... Tu pedes desculpa, mas mesmo assim nunca te largam. Se não pedes desculpa, provavelmente arranjam uma maneira de ficar sem trabalho, como arranjaram a ele. E portanto, e estávamos a falar há bocadinho do Ricky Gervais nos Globos. E tu olhas para aquilo e pensas, não é possível o gajo estar a dizer isto da Apple e tal, e o Tim Cook está sentado na mesa à frente do gajo. E depois eu fiquei a pensar naquilo, este gajo... É louco. Mas ao mesmo tempo, este gajo tem... Acho eu, apesar de tudo, este gajo tem, 50 anos, Ricky Gervais, 50 e tal. Deve ter 50 e tal. O gajo... não deve ter propriamente preocupações financeiras. Pois, não parece. O gajo é um excelente comediante, eu gosto muito dele. 58 anos. 58? E lá está, o gajo pensa, ninguém me dá trabalho amanhã depois de eu dizer isto. Who cares? O gajo vai para a Inglaterra fazer espetáculos ao vivo, desde que arranje uma produtora que os queira fazer com ele. Sim. E provavelmente não está preocupado. Não sei, isto é a minha leitura, porque um gajo que diz aquelas coisas, tem que ter uma... tem que estar preparado, provavelmente, para sofrer as consequências normais das redes sociais e assim, está mais do que preparado, não é? Sim, isso aí ele já veio dizer no já, e ele é super casca grossa e isso é excelente, porque hoje em dia, de facto, é preciso ser... é preciso ser valente para não... e ter princípios. Ter princípios, há muita gente que tem, mas depois... as circunstâncias e a realidade obrigam a fazer algumas por acaso estávamos a falar nisso, achei que este ano era o que estás a dizer. Sim, eu percebo o que tu dizes, sim. O monólogo, mas também eu tenho uma ideia, se calhar, já às exagerada de... romantizamos um bocadinho, sim. Porque já foi, aquela nostalgia, aquilo foi tão bom. Era antigamente é que era bom, no meu tempo é que isto era bom. Eu achei que este ano foi... É capaz que em relação... Isto tem sido, esta evolução da cultura do politicamente correto tem sido uma coisa rápida e brutal. É possível que este não tenha sido o mais engraçado monólogo de sempre, mas terá sido se calhar o mais incisivo Isso em relação à cultura do politicamente correto. E nesse sentido eu acho que teve um impacto grande. E depois ele é excepcional desde o Office. Eu ouvi, por acaso... acho que sim, foi com o Ricardo, eu ouvi um bocadinho do podcast, vocês comentaram o Office em inglês. E realmente o que ele contou, eu partilho em absoluto. Aquilo foi uma pequena revolução na comédia, aquele mockumentary, aquele formato. Era uma coisa que não se tinha visto antes. E eu lembro perfeitamente de me ter sido sugerido por um amigo dá muito tempo, mas que não está ligado à comédia, me ter sugerido
aquela sitcom, e eu fui ver realmente, e da primeira e da segunda vez que vi aquilo, mas o que é isto? Isto é muito bizarro, é muito, muito estranho. Custou-te a entrar? Um bocadinho, sim. A mim ainda me custa a entrar. A sério? Eu nunca cheguei a ver tudo. Eu percebo. E o americano também? O americano nunca cheguei a ver. O americano é mais fácil, não é? Pelo que me dizem. É mais fácil, e não quero com isso dizer que seja pior. Sim. Vamos lá ver. Não acho tão bom, mas é excelente. Mas é mais fácil, sim. Agora aquele inglês, realmente aquilo é bizarro. E aquela personagem do gajo, é uma coisa estupenda. Ele depois fez o Extras também. Sim. O Extras é mais fácil. O Derek eu vi mais também. Também acho que é mais fácil. E o Extras também é fácil. Nunca vi muito todo, vi só partes soltas no YouTube. E é muito giro porque, lá está, há ali coisas que, não sendo um programa antigo propriamente, há ali coisas que eu não sei se hoje em dia veríamos numa série humorística ou noutro sítio qualquer, que é, ele faz um figurante de cinema e em cada episódio aparece uma real estrela de cinema. Sim. Que fazem umas figuras de parvos de si próprios. Engraçadíssimos. Sim. Sem qualquer... a Kate Winslet, o... Patrick Stewart. Espetacular. O Ricardo refere isso no livro. Genial, exatamente. Sim. Genial, é genial. As pessoas, aquelas super vedetas prestam-se a figuras, mesmo muito engraçadas. Eu acho que, não sei, hoje em dia acho que estamos todos um bocadinho mais conscientes e receosos, se calhar, destas questões do politicamente... Achas que isso também já chega a Portugal? Estas questões do politicamente correto? Não, mas de forma tão incisiva. Isso acho que tão incisiva, acho que não. Na América, para o bem e para o mal, é tudo mais incisivo do que cá, não é? Por causa da quantidade de pessoas também, não é? Sim, é porque é tudo... Eu acho que, lá está, para o bem e para o mal, estão sempre, por exemplo, um bocadinho... Eu lembro-me, na altura, até pegando aqui no Dave Chappelle, na altura em que ele lançou os Sticks and Stones, também houve aquela controvérsia toda. Eu até na verdade escolhi esta do aborto porque me lembrei logo, porque foi a primeira coisa que eu ouvi falar do Sticks and Stones. Exatamente. Até porque em várias coisas que eu ouço podcasts e assim, que têm mais a ver com política, acho que foi onde eu ouvi a primeira referência ao novo stand-up do Dave Chappelle, e era a propósito desse assunto. De como ele tinha decidido, achava a pessoa que eu estava a ouvir de forma corajosa falar da questão do aborto, lá está, de uma perspectiva que não é politicamente correta, não é? De todo. Já te antecipaste um bocadinho que eu ia introduzir a rubrica, não tem mal nenhum. Mas não escangalhámos. Não escangalhaste só nada. Dissemos que é sobre o aborto. Sim. Avança quando quiseres. A rubrica chama-se Quem Me Dera Ter Sido Eu. Quem me dera ter sido eu. Neste caso era o beat de stand-up do Chappelle que gostavas de ter sido tu a escrever já. E mais do style, como tu disseste, e bem. mas porquê este beat? Era isso que estavas a dizer? Era um bocadinho isso. Foi o primeiro de que eu ouvi falar do stand-up, deste espetáculo, e porque acho que está bem escrito. Basicamente é isso, sim. Está bem escrito e bem dito, não é? Vamos ouvir então isso. Aqui um certo deste beat, também é curtinho, do Dave Chappelle no Sticks and Stones do ano passado. Podem ver na Netflix, neste caso sobre o aborto, como o Tiago referiu. I'm not for abortion. I'm not for it, but I'm not against it either. It all depends on who I get pregnant. I don't care. I'll tell you right now, I don't care what your religious beliefs are or anything. If you have a dick, you need to shut the fuck up on this one. Seriously. This is theirs. The right to choose is their unequivocal right. Not only do I believe they have the right to choose, I believe that they shouldn't have to consult anybody except for a physician about how they exercise that right. Gentlemen, that is fair. And ladies, to be fair to us, I also believe if you decide to have the baby, a man should not have to pay. That's fair.
If you can kill this motherfucker, I can at least abandon him. Foi então Dave Chappelle no Sticks and Stones, este beat sobre aborto, como dissemos. Vamos voltar aqui um bocadinho só a gato fedorento antes de falarmos das crónicas que andas a escrever para o Observador. Isso são os últimos 10 segundos, não é? não, de todo. Eu lembro-me que há sempre, ou pelo menos esta tendência, quando há um grupo de comediantes a escrever sketches, há sempre aquela, quem é que escreveu este, quem é que escreveu aquele, que vocês provavelmente também já não se conseguem lembrar, mas há algum sketch de que te lembres que fui eu que tive a ideia, ou foi o Ricardo que teve a ideia, fomos nós que escrevemos isso? Sim, é provável que sim, conseguisse dizer isso em relação a bastantes. O método mais comum de trabalho era efetivamente trabalharmos os 4 em grande parte dos sketches. Não quer isso dizer que... há sempre alguém que leva a ideia, não é? Exatamente. Que a ideia não parta sim. especificamente de alguém. E sim, normalmente era isso que acontecia, aliás. Era trazer essas ideias para o grupo e no grupo trabalhar as ideias. Na maior parte dos casos, o resultado final era um trabalho conjunto dos 4. Porque de uma ideia original podes eventualmente seguir um caminho completamente diferente daquele que tinhas pensado originalmente. Depois, muitas vezes acontecia, algumas vezes pelo menos, termos sketches acabados e faltar-nos um final para um sketch. E num ou outro caso passarem meses até nos lembrarmos do final do sketch. E quem tem a ideia para o final do sketch não é quem teve a ideia para o sketch, nem é quem teve a ideia para como é que se desenvolve o sketch. Mas lembras-te de alguma ideia que tenhas sido tu a levar, por exemplo? Tenho ideia que... É talvez um bom exemplo. Tenho ideia que no sketch dos indivíduos que salvam o amigo da homossexualidade, quando entra o forcado, que é o Zé Diogo. Ok, forcado Zé Diogo, lembro. Sim, não estou bem a ver o sketch, confesso. São 3 amigos que estão em conversa e 2 deles reparam que o outro está a falar sobre decoração de interiores de repente e começam a achar aquilo um bocado... Isso ainda é SIC Radical, certo? Isto hoje em dia não podia ir para o ar, provavelmente. É SIC Radical, sim. É o forcado... Inícios, não sei como é que se chama o sketch, na verdade. Agora estou na dúvida. Mas... Forcado Exorcista? Exatamente, Forcado Exorcista. É melhor chamar o Fernando. Oi? Isso, exatamente. Esse sketch em particular demorou meses. Queres que eu vá falando por cima? Não, diz. Não, mas quiseres... Demorou meses a escrever porque havia a ideia original. Que parecendo disparatadíssima, nem sei de onde é que isso surgiu, de salvar alguém da homossexualidade. Coisa bizarra. E depois aquela ideia ficou, era giro fazermos qualquer coisa com isto, mas o quê? E eu lembro que andámos de volta disto um tempo infindável, até que surgiu a ideia de como é que apresentamos isto, como é que se transfere isto para o sketch, como é que se dá esta ideia. Até surgir essa ideia do forcado, que já não me lembro quem é que teve, mas sei que não fui eu. Está aqui um iogurte da IOP. Pois, isso, um bocadinho forçado, parece um bocadinho forçado, parece não? Publicidade, não é? Ligeiramente, porque isso é a série Barbosa, é a terceira e última série na SIC Radical. Product Placement? Exatamente, em que nós, digamos que exigimos uma melhoria de condições financeiras para a produção da série e a solução que se arranjou foi estarmos sempre a beber iogurtes IOP e a comer pastilhas... agora não me lembro, acho que eram pastilhas elásticas, não me lembro quais. E esse é um daqueles sketches em que, ao fim de tanto tempo, já tinha havido tantas ideias para aquilo que às tantas já era impossível perceber quem é que se tinha lembrado do quê. E isso era, na generalidade dos casos, era isso que acontecia. Deve ter sido isso que aconteceu, por exemplo, com o Lusco Fusco, o sketch dos 5-7 minutos. Acho que foi só porque achávamos piada a questão do Lusco Fusco. Tem um programa que se chama Lusco Fusco. Pois, lá está. Achávamos piada à palavra Lusco Fusco. O que é que isto... Sim, foi só isso. Depois houve outras coisas, tipo... Eu tenho uma curiosidade genuína sobre um, que é o Konami. O Konami, lá está. Como é que surge? Esse eu lembro-me, sim, foi o Miguel. O Miguel é que trouxe essa ideia. Qual é que é a premissa? É fruta podre, eu acho que é fruta podre à venda
à venda provavelmente no mercado. Sim. Ou provavelmente, não sei qual é a origem. Eventualmente convencer um filho, o facto da maçã estar um bocadinho tocada de um lado não está impossível de comer, não sei exatamente, mas a origem tem mesmo a ver com fruta podre, mais ou menos naquele contexto. O Konami é porque estávamos a jogar PlayStation. Então é por causa do PES. É, exatamente. Confirma-se, não é? Que nome é que... Mas que nome é que... Mas não, era Farfalho, Konami, Suminha, e Maracaté. Exatamente. Os outros surgiram da onde? Pois, esse sketch é mesmo dos bons porque eu não entro. Nem eu, nem o Zé Diogo. Portanto, era daqueles mesmo ótimos. Façam vocês. Não, nós ficamos aqui, pessoal. Está muito bom. Força. Esses eram os melhores. Escrever sempre foi a parte divertida para nós. Representar e produzir e editar é tudo muito moroso e é um processo complicado e trabalhoso. Bem, escrever também é trabalhoso, mas pelo menos uma pessoa está sossegada. E lembrei-me de outros também. Foram 600 mais Miguel. ou menos. Mira meu Miguel. De onde é que isso surgiu? Como é que isso surge? Agora estamos aqui a escavar. Mira meu Miguel. É uma música. É uma música popular, sim. Mira meu Miguel, como estou de bonitinha, saia de burel, camisinha de estupinha, acho que é isso. E vocês adaptam a solinho, não é? Não estou a conseguir ajudar com esse. Aqui é muito... Será que foi mesmo com esse tema popular do Mira meu Miguel? Talvez por termos o Miguel, se calhar achámos piada, começámos a cantar isso a propósito dele, provavelmente. É capaz. É o mais provável. Já estamos aqui a supor, não é? Não, mas é o mais provável, é ter sido nascido da coisa mais comezinha possível, porque a generalidade das ideias surgiam dessa forma. Por exemplo, o homem a quem parece que aconteceu não sei o quê, foi o Ricardo que escreveu e que fez. Apareceu com aquilo feito e fez. Mas boa parte dos sketches nasciam... só descobri há pouco tempo, porque eu não era do tempo do Big Brother. Então o Marco, não é? Aparentemente é que diz aquela cena do... Então, mas eu estou para aqui, mas este monte da merda, pá. Eu fiz 15 km, pá, e hoje voltei a fazer 15 km, pá. E este gajo está para aqui, sim, o Marco Borges. Eu só descobri há pouco tempo amigo do Gato Fedorento. Que ele é meio que... Um grande abraço para o Marco. Baseado numa coisa que ele disse. Sim, no Big Brother, sim. Já não me lembro, há uma parte que é uma frase, uma que é inspirada em Marco Borges, exatamente, que foi muito marcante. Esse primeiro Big Brother, se não viram, vão ao YouTube, por favor, a rever. Porque... vi o pontapé, vocês também fizeram questão de relembrar num sketch as figuras históricas. Era o grande português, não é? O grande português, que o Fernando Pessoa, o Marco queria enfardar e bem no Fernando Pessoa, que era um chato, exatamente. Sim, o Marco, fizemos várias coisas com o Marco. Foi a solução sempre... Também, exatamente. Foi sempre muito giro. O Marco tinha histórias e tem histórias. É o quinto caso diferente. Sim, em certa medida esteve presente muitas vezes, sim. Pois o Big Brother 1 foi espetacular porque efetivamente não havia o histórico daquele tipo de programas. E eles efetivamente, eu acho que eles não tinham real noção do impacto que aquilo estava a ter. Foi uma coisa absolutamente brutal. Lembras-te de algum sketch que tenha sido muito difícil de gravar? Sim. Lembro-me, sim, o gajo da Alfama. Isso nota-se, claramente. Nota-se, e às tantas desistimos. Já não dá, são, sei lá, 10 da noite. Eu e o Zé Diogo não conseguimos. O Miguel é que teve que estar impecável, sim. Perfeito, não é? Perfeito. Era um pai, sei lá, deviam ser 11 da noite e pensei, temos que ir embora. Porque nós, o pessoal da SIC, fazia-nos o favor de ceder o estúdio umas horas para gravarmos. Vocês gravavam mesmo no estúdio do Jornal da Noite? Era, exatamente. Eles cediam-nos, acho que era ao sábado ou ao domingo, tínhamos ali umas horas em que tínhamos os técnicos da SIC, coitados, por nossa conta ali um tempinho. E pronto, e tínhamos os câmaras, tínhamos a edição, tínhamos ali uma pequena equipa. Era aquilo a que conseguíamos dar um aspecto efetivamente profissional, porque era mesmo, até ao Jornal da Noite, nós ocupávamos o estúdio da informação. Claro. E sim, mas esse foi extremamente difícil. E há outro que é a Agência Criativa de Chelas. Sei. Esse já diz que é uma espécie de... Já é na RTP, exatamente. Diz que é uma espécie de magazine. Também foi muito difícil. E nós tantas desistíamos. Fica assim, esquece. Tenta, não há outro plano, põe mesmo esse. Acaba. Nós não tínhamos muita paciência, nem para ensaiar, nem para repetir muitas vezes as coisas. E portanto, esses sim, lembro-me que esses foram difíceis. Foram difíceis de gravar, sim. E como é que vocês decidiam... por exemplo, alguém propunha uma ideia. Sim.
votavam, por exemplo, esta ideia é boa, fica, desenvolve-se? Votavam entre vocês? Eu acho que facilitava bastante o facto de nós termos gostos parecidos? Sim, um sentido de humor semelhante. Eu acho que seria muito raro, muito pouco provável haver um sketch em que só um de nós dissesse, não gosto disso. O processo era muito fluido nesse aspecto e isso facilitava muito o trabalho. Porque assim chegava uma ideia que não era, digamos, que não era entre aspas, um sucesso para os outros, que os outros não acolhiam imediatamente, em princípio abandonávamos. E portanto essa parte do processo era rápida. Normalmente rápida. E do que é que vocês não... Ou seja, de certeza que propuseram ideias que não deram em nada, não é? Sim, algumas. Que tipo de ideias é que seriam essas, não é? Eu acho que não consigo restringir em termos temáticos, digamos assim. Por aí acho que nunca houve nenhuma restrição. Talvez algumas limitações às vezes em termos de produção ou da nossa capacidade de acting, exatamente, de encarnar personagens, que poderia deixar a coisa absolutamente pífia. Muitas vezes acabou por resultar assim, mas que logo à partida nós achávamos, não dá, não conseguimos aguentar esta personagem. Aguentar uma personagem 2 ou 3 minutos num sketch é um suplício, para quem não sabe fazer isso, menos para o Ricardo conseguia fazer isso perfeitamente. Portanto, talvez tenha havido ocasiões em que a noção das nossas limitações a esse nível nos tenha levado por outro caminho e não quer dizer que se abandone uma ideia, mas ela se calhar pode ser desenvolvida de outra forma. E dar-lhe outro caminho que permita à mesma que se escreva a ideia, mas que ela seja representada de forma diferente. E olhando para aquilo que vocês fizeram, as diferentes variantes de programas que fizemos, sketches, talk show, depois os políticos, tens algum que achas que é claramente o teu preferido, ou o teu estilo de gato fedorento, digamos assim? Sim, estou a perceber. Eu acho que a maior parte das pessoas associa aos sketches da SIC Radical um bocadinho por causa daquilo que estávamos a dizer há bocadinho. No meu tempo é que era bom. Isto era bom, era quando começou e ninguém via e tal. Depois a coisa começa a tornar-se um bocadinho mais popular e as pessoas têm um bocadinho a tendência a dizer agora já não gosto. Apesar de, por exemplo, em Disco é uma espécie de magazine, vocês tinham... Aquilo era sketches na mesma, exatamente, não é? Não, exatamente. É bem visto, sim, é bem visto. Era sketches na mesma. A única questão é que era um programa semanal mais em cima da atualidade. Exato. O formato de sketches nunca desapareceu. Simplesmente tinha um caráter mais intemporal no tempo da SIC Radical. Eu acho que começou a desaparecer e na Lopes da Silva e menos na SIC, não é? Os Miúdos aos Sufrágios já há poucos sketches. Os Miúdos aos Sufrágios já é em cima das eleições, portanto é uma coisa especificamente sobre política. O Disco é uma espécie de magazine, era um programa semanal sobre a atualidade em geral. E portanto recorri obviamente ao formato de sketches, mas sobre um conjunto variado de temas e com uma componente de atualidade que os outros programas de sketches não tinham. E tinha também a questão das músicas, que nós sempre gostávamos bastante. Sim, boas músicas ali. Achas? Acho. Eu por acaso também. Lembro-me bastante. Esse é que é o problema, ficam na memória. Sim, nós fizemos... Sim, o Armando Teixeira colaborou connosco num dos programas no Zé Carlos, na SIC. Teixeira... sim, ex-Bala, Carreira a Sol também. Fizemos, na altura até lançámos um disco. E sim, nós gostávamos bastante de fazer aquilo. Gostávamos, era engraçado, sim. Você tem algum interesse em música? Só do ponto de vista do utilizador. Gosto de música. Não percebo rigorosamente nada. Ninguém toca nenhum instrumento, nada. Acho que o Ricardo dá uns toques de guitarra, não é? E o Miguel também tem a impressão que talvez desse uns toques de guitarra. Eu e o Zé temos vozes muito bonitas. Ele faz um falsete espetacular. Era sempre os nossos falsetes, era sempre. Não? Aliás, ontem, curiosamente, porque isto às vezes acontece, não é? Uma pessoa começa a cantar o rap dos Matarruanos do nada. Pois lá acontece muito frequentemente. Por acaso o rap dos Matarruanos é anterior ainda. É Lopes da Silva. RTP, é Lopes da Silva, exatamente. Tens razão, não me lembrava do rap dos Matarruanos. Acho que terá sido a primeira, não é? É possível. Não me lembro de mais nenhuma. Não, tens razão, é possível que tenha sido. O rap dos Matarruanos é uma ideia do Ricardo, desenvolvida principalmente pelo Ricardo. Sim. Não sabia. Youtubers têm todos músicas de rap, portanto vocês achas que pioneiros? Eu acho que sim. Se pensarmos nisso. Aquilo acabou por a única razão pela qual eu canto boa parte da música é porque eu ouvia bastante 50 Cent. A sério? Sim.
Eu gostava muito daquele primeiro disco do 50 Cent, eu e o Zé, principalmente nós os dois. E como aquilo é feito em cima do beat, ligeiramente em cima, mas está mudado por efeitos legais, não poder ser ligeiramente em cima desse beat. Eu, por acaso, na véspera lembro disso porque nós estávamos a trocar uns e-mails e tal com a letra, para irmos trocando algumas ideias. Bizarro, não é? Bizarro. Já havia e-mails nessa altura. Sim, nós trabalhávamos assim. Isso foi uma revolução, o e-mail. Para o nosso trabalho foi totalmente revolucionário. A internet em geral, mas depois tenho que falar sobre isso. E eu lembro perfeitamente, estava entusiasmado com aquilo e íamos tendo a letra ia sendo construída, já estava em grande parte construída. Eu estava em casa e punha a música do 50 Cent e fiquei tipo até às 4 ou 5 da manhã, quando reparei, foi 5 da manhã, temos que ir para o estúdio de manhã fazer isto. Direto então? Sim, mais ou menos, sim. Nessa altura não era muito raro. E por opção, mas... Sim. Pronto, e depois aquilo fez sentido no estúdio, foi giro porque foi feito num estúdio a sério mesmo, com músicos a sério, com o Ramon Galares. Ok, a gravação. Okay. A gravação, sim. Estava a pensar no videoclipe. Não, pois o videoclipe, depois lá está. Esse videoclipe, aquelas coisas que demora 27 horas a gravar e agora vai para aqui, agora vai para acolá e agora traz a ovelha e depois a ovelha caga o carro todo e depois no fim do dia já é um pivete na carrinha a ovelha, enfim. Essa é a parte chata, lá está. A parte gira é a parte de ter a ideia de escrever a letra e de cantar também. Essa parte também foi gira, mas depois o resto é um bocadinho... Pronto, e resultou nisso, sim, que às vezes ainda sou confrontado com isso também. Com esse, pois, sim. Eu acho que está na memória de bastante gente. Mas não esqueces de dizer se tinhas um formato que achavas mais... O formato... olhando para trás... É justo que tenhas que... Será que é como os filhos? Pois, se calhar é como os filhos. Todos têm os seus defeitos, mas acabamos por não nos poder livrar assim facilmente de nenhum deles. Então, qual é que te deu mais prazer? Sim, será isso? Eu acho que eu não consigo deixar de, se calhar, por ser o mais recente, ao contrário do que estávamos a dizer há bocadinho sobre as coisas antigas, acho que tenho um carinho pelos extremos, se calhar. Porque, os Miúça, então? Sim, recordo com uma saudade, pode-se dizer, a parte da SIC Radical, que de irmos para a SIC com os nossos próprios cabides, com roupa às costas e uma caixa com bigodes postiços e cola e... aquilo pronto, tinha o seu quê. E depois andámos a gravar no meio da rua e tal. Essa parte acho que obviamente marcou-nos bastante. E depois, no fim desse percurso que estás a referir, os Miúça, porque foi um risco grande. Foi um risco bastante grande. E a coisa acabou por meio milagrosamente correr muito bem. Só houve outro risco que corremos, que eu acho que se equipara um bocadinho aos Miúça, mas tendo sido uma coisa pontual, não é tão comparável assim, que foi uma passagem de ano que fizemos na RTP ainda. Réveillon de 84 para 85. No pavilhão na altura Atlântico. Portanto, já foi há um tempo. Quais eram os anos que eu já era não 84, lembro? 85. Eu acho que é isso. Exatamente. Era de 84 para 85. Exatamente. Em 2000, na passagem de 2007 para 2008, creio eu, fizemos o 84 para 85. Já não tenho certeza. Acho que era isso. Mas lembro-me de ver... Isso foi um risco, sim. Isso foi porque era uma coisa absurda. Ninguém mete 8 mil pessoas, ou pelo menos para nós na altura, não tínhamos grandes referências de se fazer, e muito menos feitas por nós, de assumir a produção de uma coisa daquele género. Mas na altura esgotou na altura? Sim, se não esgotou estava muito cheio. Eu confesso que nessa altura não me lembro, não estava tão atento a estas questões. Tu tinhas na altura, pois lá está. 2007? 7. Pois, tinha 9 anos. Pois, lá está, é natural que tenha passado. Perdão, um bocadinho ao lado. Até porque não deu no canal Panda. Exatamente. Portanto, não, mas foi giro porque foi uma produção absurda, com muitos meios que nós nunca tínhamos visto e com muitos convidados. Infelizmente Samantha Fox, lá está, se calhar uma referência que não... Tenho... vagamente, sim. Depois vais ver, Google it. Que acabou por não estar presente, mas teve outra artista dos anos 80, lá está, porque era da passagem de ano de 84 para 85, então nós recuperámos todo um conjunto, um leque de artistas. Não lembro de todo desse. Ora, aí está. Dessa altura. Que era uma artista chamada Sabrina, depois também no YouTube deve Sabrina, haver. diz-me alguma coisa. Porque é mais recente, é um pouco mais recente. Só que Samantha Fox já estava ocupada com um evento em Moscovo. Prioridades.
Chato. Mas isso foi o outro risco grande que tomámos. Mas os Miúça, de facto, eu acho que comparativamente, porque tinha o risco acrescido, um risco muito grande acrescido, que foi o facto de ter sido o primeiro formato humorístico virado para a política, com convidados políticos. Sim, sim. Em atividade. O Herman já tinha tido muitos convidados que eram políticos nos seus programas, nos seus talk shows, mas não necessariamente para falarem sobre política, muito menos para falarem sobre política e serem entrevistados sobre política num momento de campanha eleitoral. Perguntas difíceis. Sim, aquilo estreou, digamos, esse modelo que nós víamos há anos e anos o Jon Stewart fazer, não é? Por isso é que, carinhosamente, o programa nós o apelidávamos Daily Show das Barracas. E, portanto, o Jon Stewart andava a fazer isso há anos e nós achámos que devíamos tentar isso. E houve esse fator acrescido de bastante stress que foi até, acho que não estou a exagerar, até à véspera ou antevéspera, não sabermos se o primeiro convidado aceitaria o nosso convite, que era José Sócrates. Foi o primeiro. Sem mais nem menos, José Sócrates. E da presença dele estava dependente a presença de todos os outros líderes partidários que diziam que só iam ao programa se ele fosse. É um bocadinho o que acontece com este podcast, não é? E agora depois de me convidares tramaste. Depois de me convidares agora é que vai ser complicado. E nós tivemos esse stress mesmo muito até em cima do início do programa e isso podia ter sido um desastre completo porque ou seja, até à última ali. Teve. Eu não quero garantir, mas eu acho que foi até à véspera. Qual é que era a alternativa? Não sei. Lá está. Não tinha. Porque repara, fazer 22, 25 minutos de humor diário em televisão escrito por 4 tipos é uma tarefa bastante complicada. Se de repente perdes a parte da entrevista que tem 5, 10 minutos, sim, mais 10 minutos, que acaba por ser também uma entrevista humorística, mas que apesar de tudo dá ali um bocadinho, deixa-te respirar um bocadinho, claro, não é? Claro. Porque há sempre coisa nunca nem corre, tudo está do teu lado, não é? Exatamente, nem tudo está do teu lado e tens as tuas perguntas, mas surgem outras coisas. Portanto, não sei o que é que teríamos feito, francamente, não sei. E lá está, eu acho que é por isso também que guardamos um carinho especial por esse formato, porque foi realmente arriscado e acabou por correr. Houve um dia ou outro que até levámos a mal porque tivemos mais audiência que o jogo do Benfica. Desse dia, que é uma coisa bizarra. Sim, os Miúça teve aquelas audiências. Sim, acho que chegou a 2 milhões. Exatamente, houve vários dias com mais de 2 milhões de espectadores que hoje em dia é um resultado. Não sei, não é? Lá está, porque porque hoje em dia, e não passou assim tanto tempo, passaram 10 anos, mas o que aconteceu nestes 10 anos em termos de produção e distribuição de conteúdos em geral e na televisão em particular é uma coisa muito significativa. Mas acho que atualmente não há muitas coisas que há 2 milhões. Pois também não deve ser o futebol, deve continuar a ser o futebol, não é? E algum evento específico. Por isso é que também eu acho que as nossas mudanças de formato não tiveram a ver com isso. Mas eu diria que hoje em dia seria muitíssimo mais difícil, a não ser na RTP, mas uma estação de televisão generalista apostar num formato, por exemplo, de sketches. Porque não tendo para aquele horário? Sim, para aquele horário, no fundo para qualquer horário, mas um formato hoje em dia que não tenha uma emergência, que tu não tenhas uma emergência de ver aquele programa agora, lá está, tipo um evento esportivo, em princípio tu não vais gravar um Benfica Sporting para ver daqui a uma semana. Na televisão, né? Pois, exatamente. Ou tens aquele horário para ver aquele evento porque tem que ser visto naquele horário. Ou então as televisões não te vão pagar para teres um programa de sketches que ninguém vê na televisão e depois toda a gente vê na net ou noutras plataformas. E portanto o panorama do que se pode fazer para a televisão também mudou muito nestes anos. Esse programa sobre política, não tendo essa urgência de um evento desportivo ou de um, sei lá, de um grande acontecimento inesperado que esteja a ser transmitido em direto, tinha essa coisa de ter os políticos, disso não ter sido visto antes e de ser numa altura precisamente de eleições e, portanto, ser um assunto que aparentemente interessava a bastante gente. A questão da atualidade. Temos aqui uma rúbrica, não sei se chegaste a ouvir. Diz-me. Só viste só o episódio com o Ricardo? Ouvi vários bocados de vários episódios. Pois não deves ter apanhado. Estou tramado. Isto é uma pergunta gira, apesar de eu já saber a resposta à pergunta. Então tal, que a rúbrica é... Como é que conheceste o Ricardo? Sim, porque toda a gente tem uma história engraçada. O Guilherme Fonseca é por causa de uma lista.
De uma lista? A lista de comediantes que o Ricardo fez e aparentemente esqueceu-se do Guilherme e foi com esse propósito. Muito simpático, Guilherme. E a partir daí tenho mantido essa rubrica. Ok, engraçado. Tem corrido bem. É giro, tem corrido bem. O Guilherme Geirinhas foi aluno do Ricardo. Portanto... Que é um bocadinho deprimente, ao menos para o Ricardo e para o Guilherme. e para o Guilherme. Mas o Ricardo soube, não é por ter sido professor do Guilherme, é só por já ser um senhor de alguma idade. Já é professor. Professor, exato, o senhor professor. Já foi, acho que já não. Acho que já não. Mas tu conheceste desculpa, na infância, não é? Não dei cabo do microfone, não? Não, está tudo bem. Conheceste na infância. Sim, é verdade. É isso. Sim, não te sei dizer exatamente em que altura. 2 meses, 3 meses. É possível, é o mais provável. É mais provável? Vocês são do mesmo ano, talvez? Não, o Ricardo é um ano mais velho do que eu. Só que dá-se o caso dos nossos pais terem feito amizade ali talvez ainda no final da adolescência, início da idade adulta. E uma amizade que se manteve até hoje e, portanto, tirando ali um período da nossa vida em que estivemos um bocadinho mais afastados, que coincidiu mais ou menos com a adolescência, sempre houve, portanto, conhecemos desde sempre, a verdade é, a resposta é esta, não sei. Já havia entre vocês algum tipo de ligação humorística? Havia parvoíces, ligação humorística, não, essa... a perspectiva de podermos vir a fazer alguma coisa nesse âmbito, a mim é-me apresentada pelo Ricardo já muitíssimo mais tarde. Pela altura em que ele acabou o curso de Comunicação Social, é que me abordou nesse sentido. Eu ainda estava a acabar o curso. E foi na altura em que eu conheci o Miguel também, porque o Miguel foi colega de curso do Ricardo. E que ele me abordou nesse sentido de produzirmos conteúdos humorísticos para os meios de comunicação. E que ele pareceu-me bastante bizarro, porque nunca... Conta-me. Porque eu encontrei aqui uma informação que não consegui confirmar. Então diz. Que, alegadamente, vocês tiveram, tu, o Ricardo e o Miguel, sim, tiveram uma empresa... Onde é que tu viste chamada isso? Argumentos de Peso. Está tudo na net hoje em dia. Tá. É verdade. É verdade? É. Em que produziram apenas um trabalho. Exatamente. Mas também existiu durante muito pouco tempo a empresa. Mas que trabalho é este? Um texto que foi publicado numa revista chamada 20 anos. Se me pedires com muito jeitinho, eu acho que tenho lá em casa esse texto. Peço com muito jeitinho. É um bom texto, atenção, não é de todo, mas, não envergonha de todo. Em papel. Lembras-te uma coisa que era papel mesmo? Com o nome de vocês os três? Sim. Argumentos, assinado por Argumentos de Peso e por nós os três, penso eu. Exatamente. Isso foi na altura... Ainda não havia ginásio, foi antes da moda dos ginásios, que hoje em dia claramente seria um nome... Era um bom nome de ginásio, pois. Nova oportunidade de negócio. Padarias, ginásios... Padarias também, pois é. Padarias também um bocado. Sim, é verdade. Lá está, eu ia, por acaso, era na sequência exatamente o que eu estava a dizer. Eles abordam-me nessa altura achando que eu, vindo de um curso de economia, percebi alguma coisa sobre como é que funcionam empresas, denotando um total desconhecimento do que é um curso de economia. E eu pensei que a abordagem deles tinha a ver com esse aspecto, digamos, meramente burocrático, formal da coisa. Tu eras para ser o gestor, então? Não sei, eles se calhar acharam que sim, a mim nunca me passou pela cabeça, mas percebi que rapidamente que não era isso exatamente que eles tinham em mente mesmo, porque na altura, por exemplo, havia já temas que nos uniam e dos quais gostávamos muito, tipo futebol, por exemplo, é uma coisa em que, e como convivíamos há muito tempo, eu e o Ricardo e o Miguel, sabíamos que as nossas referências humorísticas, o nosso estilo de humor que nos agradava, a forma como, de certa maneira, a perspectiva, se calhar, humorística que tínhamos, enfim, do que nos rodeia, podia aproximar-nos um bocadinho e permitir esse tipo de... pensarmos em avançar para uma coisa desse género. Isso é antes das produções fictícias? Antes sim. Isto é 96 ou 97. E o que aconteceu para... Pois o que aconteceu foi precisamente as produções fictícias. Foi que nós criámos Argumentos de Peso, vendemos esse texto, foi-nos pago. Também interessante. Sobre o que era o texto? Lembras-te? Era sobre diferenças entre homens e mulheres. Aquilo era uma revista para jovens adultos, daí chamar-se 20 anos. Que fechou pouco tempo depois, mas acho que não foi por causa do nosso texto, só. E Argumentos de Peso tinha sede? Argumentos de Peso. De peso? Tinha sede, sim. Agora não me lembro onde é que era. Mas tinha tudo. Mas existia a trabalharam empresa. quanto tempo? Fizemos esse texto só. Acho que foi uma questão de meses. Sim, porque depois, logo em 98, isto deve ter sido em 97, logo em 98 o Ricardo é convidado para escrever para as produções fictícias. E entra logo para o Herman 98.
Portanto, que maneira melhor para alguém que quer escrever humor do que ir trabalhar no principal projeto humorístico da televisão generalista em Portugal em 1998. Estamos a falar de... É nem que eu nasci. Vês? Coisas importantes em 98. Estamos a falar de uma produção a sério, não é? Uma coisa... Pronto, e entrar nessa equipa era excepcional. Foi digamos, a primeira oportunidade ou a segunda oportunidade de trabalho a qual não se podia dizer que não. E em 99 entra o Miguel, eles têm necessidade de reforçar a equipa e entrou o Miguel nas produções fictícias. Entretanto, eu comecei a trabalhar em publicidade, não tinha muito a ver, e em 2000 eu e o Zé Diogo frequentamos um curso de escrita nas produções fictícias também, num grupo de 10 pessoas, creio eu. E findo esse curso, passado alguns meses, as produções fictícias têm mais um projeto na altura, um programa da Maria Rueff para televisão também, claro, para televisão. E convidam-nos a mim e ao Zé Diogo para entrarmos. Isto foi no final de 2000. Portanto, nós começamos a trabalhar os 4 em projetos comuns no início de 2001, por aí. No Herman? Sim. Começamos a trabalhar os 4 no Herman começamos a trabalhar, os 4 na rádio, na RDP. O Herman, na altura... tinha uma crónica diária na rádio e foi o primeiro projeto em que nós trabalhámos os 4, se bem me lembro, só os 4. E sim, começámos por aí, depois acabámos por acompanhar também a mudança do Herman para a SIC, e aí eu e o Zé também já fazíamos parte da equipa de escrita do Herman, com o Markle também na altura. E o Ricardo então acabou por ser um bocado quem juntou... Exatamente, sim. Neste caso tu e o Miguel, depois Exatamente. O Zé Diogo já foi. Sim, o Zé Diogo nós não conhecíamos de lado nenhum. Portanto, eu conheço primeiro o Zé porque estamos naquele grupo em conjunto e começamos a trabalhar um bocadinho os dois, e pronto, e quando acaba esse curso, alguém terá perguntado também às pessoas que trabalhavam nas produções fictícias quem é que achavam, não sei como é que isso se processou, mas acabei por ficar eu e o Zé. O Ricardo claramente se notabilizou mais. Sim. Isso é claro. Vocês sentiram isso logo ao início? Que ele seria a pessoa mais... Lá está, aquilo que dizias, tinha mais capacidades para ser ator e esse... Sim, o Ricardo não só, mas não só como ator, e nem principalmente como ator. Ou seja, como ator isso é evidente. Sim. Como guionista. Exatamente. Mas seja, vocês entre vocês mesmo a escrever notavam algum... O Ricardo é o maior... Na minha opinião, acho que está muito longe de ser uma opinião pouco incomum. Sim. Sim. É o maior autor humorístico português, sem dúvida nenhuma. Portanto, isso era muito evidente ainda muito antes do Gato Fedorento nas produções fictícias, em todos os projetos em que ele estava envolvido. Portanto, a questão da capacidade de fazer personagens foi só mais um... Mas achas que se ele não tivesse essa capacidade ia-se notabilizar tanto? Se calhar não. Sim, se calhar não. Ele sempre teve essa capacidade de apresentar os seus textos, digamos assim, de uma maneira que toda a gente adorava, mesmo quando era só entre um grupo de autores que não representavam os seus textos, digamos assim, não é? E é um bocadinho isso que o leva também a arriscar stand-up comedy, e depois o Zé Diogo também. E sim, é ele que abre esse caminho, são eles que abrem esse caminho, e depois me convencem a mim e ao Miguel, lá está, não a fazer stand-up comedy, mas estar ali protegidos a fazer televisão, que é muito mais sossegado. Que também era uma coisa que nunca me tinha ocorrido numa primeira fase escrever, não tinha nada a ver com a minha formação, não sabia o que é que isso na prática implicava. E depois numa segunda fase representar também foi algo que nunca me passou pela cabeça, até ser uma possibilidade concreta, até percebermos que muitas das coisas que gostávamos de escrever não tinham um projeto onde se integrassem, onde se enquadrassem. E também porque gostávamos porque quando tu escreves para outro autor humorístico e ator como o Herman, necessariamente o que tu escreves, e esse era o tipo de trabalho que fazíamos com ele, nós escrevíamos o que queríamos e ele alterava o que queria. E portanto há sempre forçosamente uma segunda leitura em relação àquilo que tu fazes, e muito frequentemente o resultado final está um pouco longe, ou pode estar até longíssimo, da tua ideia original. E portanto, nós achávamos que
obviamente as ideias dele eram ótimas, nós achávamos que as nossas também não eram más e tínhamos curiosidade de experimentá-las exatamente como as tínhamos pensado, sem as estragarmos, tentando não as estragar com a nossa falta de capacidade de representação. E foi isso que nos levou a querer experimentar isso na altura na SIC Radical. Neste momento, lá está, escreves para o jornal Observador. Era aqueles últimos 10 segundos. Infelizmente já não temos tempo. Bom. Mas estás a escrever, ainda estás a escrever e lançaste o livro com uma coletânea de algumas crónicas. Não é mesmo... Não é mesmo algumas, são todas. São todas mesmo? Porque não eram assim tantas e se eu fosse escolher ficava um panfletozinho. Há quanto tempo? Não, é só um ano. Um ano? Fez um ano em dezembro passado. Portanto, o livro nem sequer riu num ano inteiro, foi até outubro. Acho que a última crónica foi a que eu escrevi imediatamente a seguir às últimas eleições. E projetos para o futuro? Para ti? Pois, lá alguma está. Coisa? Surgiu agora o livro? Talvez, sim. Não... Mas dentro desta área de... Sim, talvez. Não, não é por má vontade que eu não quero avançar mais nada. É mesmo porque é tão prematuro que... Tenho umas ideias, sim. A escrever? Aparecer? Escrever, sim, sem dúvida. Aparecer, não sei. Mas poderá... Se houver novidade, lá está. Informe-te em primeira mão. Mas é um bocadinho prematuro, mas talvez sim. Ainda este ano? Este ano ainda agora começou. Quem me dera poder não me preocupar, sim, durante tanto tempo com esse tipo de situação. Sim, eu diria que sim, que... É uma coisa... Mas uma coisa tipo mais que é para individualmente? Saber se... Não, eventualmente não. Eventualmente com outros gatos ou com os gatos do costume? Não vou avançar muito mais. Se não te importas. Tudo bem, mas prometo que se for o caso dou novidades. Tenho aqui uma curiosidade. O Observador lançou uma rádio não há muito tempo. Certo. Não estás na rádio? Pois não, com pena minha, na verdade com pena. Mas não, essa não possibilidade colocou-se, mas houve aí um problema, na verdade, para já numa primeira fase, não quer dizer que no futuro também não haja novidades em relação a isso. Uma questão meramente logística que não me permitiu. O tipo de colaboração que eles queriam não encaixou nesta fase, não encaixava naquilo que eu lhes poderia dar e com grande pena tive que declinar. Sempre que posso vou lá estragar-lhes um bocado a emissão e espero que de futuro por aí possa eventualmente surgir alguma coisa. Aliás, o Observador tem 3 gatos fedorentos a escrever, não é? O Miguel... Não, tem 2 só. Sou eu e o Zé, sim. O Miguel não escrevia? Não, no Observador não. Confundi. Pois eu comecei e o Zé não pode ver nada, pouco tempo depois também foi para lá, sim. Tem 50%. O Miguel não escreve para lado nenhum. Neste momento que eu saiba, não. Ele escreveu para o Record durante uns tempos. Por acaso, então não sei porque é que tinha essa ideia. Olha. Pois, se calhar viste-me a mim, lá está, o pessoal às vezes confunde. Era mesmo eu outra vez, não era o Miguel, sim. É possível, quando for assim, lembra-te, eu sou bonito. É o que dizem. Sim, é o que se assim, então não é? Fazer stand-up já disseste há bocado que estará fora dos planos, não é? Sim, não sei, sim. Francamente... Já esteve mais longe? Exatamente, é isso. É isso. Há aqui uma brecha. Não, sabes que é possível que com a idade um gajo vá perdendo um bocado... Já nos estamos... Até à fase de ser um velhinho e andar sem nada por baixo da gabardina. De perder o pudor a esse ponto. É o estômago-cagandismo, será isso? Isso, é um bocadinho. Até ao ponto de ser o velhinho da gabardina sem nada por baixo que vai abrir a gabardina para paragens do autocarro, há um caminho a percorrer de perda de pudor. Com algumas coisas. E esperando não chegar a esse ponto, é possível que haja aqui um intermédio que permita abrir perspectivas para outro tipo de coisas. E achas que... Estou-me cagandismo, exatamente. Tens alguma informação de que outros gatos fedorentos possam embarcar por esses caminhos? Não tenho. Não estou na posse de informação privilegiada. Lembro-me de que o Guilherme Fonseca, sim, ele esteve cá em outubro, por causa do aniversário da rádio. Ele disse que insistiu muito. Pois, o Guilherme acho que o Zé Diogo... O Zé, sim, mas o Zé também não seria uma novidade, não é? Acho que não estou aqui a cometer nenhum crime em dizer que o Guilherme Fonseca acha que o Zé Diogo tem muito potencial para
para stand-up. E tem, só que o Guilherme é muito novo e não se lembra que o Zé Diogo já fez stand-up e de forma Não, registrada. por acaso, essa cassete será em cassete? Cassete. Será em cassete. Estamos Pelo a falar de 2003, portanto é um bom VHS. Não sei. Digital já? Pois não sei. Eu lembro-me Não pelo menos sei, de não que sei. Quer na dizer, deve haver entrevista em que vocês formato deram na digital. prova oral, não, há 2 anos talvez. Sim. Foi por ocasião o do Alvin- aniversário do gato. Exato, o lançamento do site e YouTube. O YouTube, exatamente, novidades. O Alvin disse que na altura o Marco tinha-lhe dado, eu acho que era cassete. É possível que sim. De Depois o Alvin e o stand-up Marco... no CCB. Exatamente, dessa sessão de stand-up no CCB. Talvez seja isso, vamos ver. Estávamos em Vamos ver o que 2003, é. algures em 2003, acho eu. E estás mais ou menos a par do que acontece na comédia em Portugal? Epá, não Em muito, termos de stand-up, não muito, agora um bocadinho mais. Estou a... Não costumas ir a espetáculos? Epá, não costumo, confesso que não costumo muito. Em contrapartida, tenho uma enteada adolescente com 17 anos Que gosta? Boa. e que foi ver o PTM há pouco tempo Pois e o o Casco Terceira Coutinho Mota. Vilhena Uhum. e que me tem dado a conhecer algumas coisas. E tens gostado do que tens Epá, visto? tenho ficado impressionado. Eu vi, nomeadamente no outro dia, vi uns vídeos do Casco Coutinho Vilhena e pensei, epá, mas no YouTube, Uhum. e pensei, nós em 10 anos de carreira de Gato Fedorento nunca produzimos nada com tão bom aspecto. Como é que estes Questões de putos, produção desculpem tão- a palavra, sim, Não, mas epá, inacreditável. Sim. Parecia um... lembras-te do que é que viste? Foi Foi um sketches? teledisco? Não, foi um teledisco. Um teledisco. Com quem? Diz teledisco hoje em dia. Um clipe. Pois. Teledisco. videoclipe? Um videoclipe. Ele e o teledisco. João André terá sido uma música? Uma música. Pá, não... Chama-se Berro. É Será possível isso? que sim. Será essa? Deve ser. Ali, é pá, gravada ali ao pé das Amoreiras, parte. Então não sei. Com umas motas e não sei o quê. Epá, eu pensei, mas espera. Isto... A gente nunca fez nada com tão bom ar, pá. Como é que isto é possível? Isso impressionou-me bastante. Será isto? Epá, sei que foi um teledisco. Deixa lá ver. Não é isto? É isso mesmo. É isto. Foi isso mesmo. Exato. Foi isso mesmo, foi. Berro. Fiquei muito impressionado. Tenho vindo a descobrir algumas coisas e Stand-up agora vou estar não- mais atento. Não tens visto, mas não Alguém não que- tenho visto muito. agora temos muitos espetáculos. ao Pois eu vivo. sei, imensos, sim. Eu vou sabendo Bruno de Nogueira alguns. no Altice Arena esgotado. Sim, mas o É Bruno... É o Bruno. Sim, mas o Bruno ainda é do meu tempo. Pois, sim, o sim. Bruno, sim, o Bruno eu lembro-me de o ver a primeira vez que ele entrou na porta das produções fictícias com o Pedro Ribeiro, com o outro Pedro Ribeiro, amigo dele. Portanto, o Bruno, nós acabámos por estar algum tempo Sim, juntos. claro. Sim. Esgotado no Altice. Esgotado no Altice. Pois, lá Ricardo está, Aruz isso é- Pereira, Carlos Coutinho Claro. Vilhena também. E Claro. Clã. Claro. E mais um número. Sim, isso é um super evento. Pois. É um super evento. Não vais? É pá, se me oferecerem um camarote VIP... Mas isso É um bom presente de dia dos namorados. Cai no dia dos namorados. pois é. Dia 14. Mas eu tenho esposa, sabes? Acho que já não conta. Não conta? Acho que se eu chegar a casa e disser que comprei uma coisa, tenho uma surpresa para a minha namorada, ela é capaz de levar a mão. Não, mas é uma boa surpresa. Dia 14 de Fevereiro. Muito bem. Não sei se. Eu teria receio de fazer um espetáculo desses. Lá está. Pá, quem é que Pois. se lembra de... Altice Arena. Ninguém se lembra disso, pá. Nós aparecemos uma vez no Altice Arena, que não nesse programa de fim de ano. Com The Foi- Weasel. Exatamente, sim. Tinha aqui uma preparada que é Isso também foi engraçado. The por acaso. Weasel. Outros tipos altamente cool. Altamente cool também. E nós tendo uma oportunidade de nos juntarmos a tipos altamente cool, vamos ver se beneficiamos um pouco E sabes desta... o que é que vai acontecer a The Weasel este ano? Vão voltar. Vão voltar. Os Delfins. Não. Vão voltar também, sim. Mas anunciaram. alguém devia ter avisado que não é obrigatório voltar. Epá, não. Delfins, não é preciso, a sério. Acho que não saiu Não uma sabias lei. ainda? Não, epá, e Estou a agora... anunciar. Confesso que fiquei um bocadinho perturbado. Fiquei Ou seja, um The bocadinho... Weasel, Delfins, e agora precisamos de outro fator positivo. Quem é que achas que um quarteto Um conhece? quarteto, as doces? Conhece as doces. Já As doces não pode ser, acho Já que não? não pode ser, não é possível, fisicamente. já não estão? Eu tenho a impressão que não. Que já não é possível Não sei. juntar todos os elementos. Agora espero não estar a incorrer Pois, um também não. gravíssimo erro, mas acho que não. Qualquer coisa eu corto. Pois já faz-me esse favor. Pois é pá, não sei, uma super banda, uma outra super banda. Quem é que me ocorre? Pois, não estou a ver. Não sei.
Fortaste era forte. Fortaste. Mas isso é morangos com açúcar, não é? Eu estou-me a lembrar de várias coisas, mas não pode. Não pode. Mas podem... Epá, os Queen também voltaram sem o Freddie Mercury. Isso é verdade. Não é Os verdade? Deezer tiveram uma vez no nosso programa e foi mesmo muito giro. Pois foi, lembro. Também Que é uma lembras espécie de magazine. Muito. Foram cantar uma música sobre erros Sim, gramaticais. uma música com uma letra super choninhas. Lá está, porque eles eram muito cool. E foram muito simpáticos e muito profissionais. Olha, vamos terminar com Dave Chappelle. Está bem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que disseste sobre esse comediante americano fantástico. Dave Chappelle, só que gosto muito. E é isso, acho que vale a pena espreitar. Vale a pena. Nunca, já viste algum comediante internacional ao vivo? Stand-up? Em registro de stand-up? Não, que me Já lembro, viste não. Monty Python? Não chegaste a ver? Não cheguei a ver, não. Não tenho memória disso, não. Mas procuras, às vezes? Ultimamente confesso que não tanto. Houve uma altura em que tive um bocadinho mais de disponibilidade para o fazer. Não, espero poder ter Louis forma de C.K. não fazer. foste ver? Não fui ver o Louis C.K. e gosto de Louis C.K. também. Sim, e lá está. Livrou-se razoavelmente bem daquelas chatices. Eu por acaso tive uma... sem ter que fazer figuras demasiado tristes, para além das que já tinha feito. Pronto, isso aí, essas figuras que ele já tinha feito é inevitável. Não é? Exato, essa já não havia maneira. Mas lembro-me de... Fui ver Louis C.K. Sim. E quem é que aparece atrás de mim? Ricardo Araújo Pereira. Mas... Está em todo lado, não é? Impressionante, Estranho, pá. Foi gente que não sabe estar, estava lá quase toda. Pois. Muito bem. Portanto, tive que ver Louis C.K. assim. Claro. Foi tipo a tentar ver a reação de Ricardo Araújo Pereira atrás de mim. Mas foi melhor do que se tivesse ficado à frente, não tinha visto nada. Sim, exato. Era, tinha visto desguelha só. Uma pessoa está ali a ver Louis C.K. nem se pode concentrar, não é? Sim, de facto. Tiago. Tens de combinar com ele a próxima vez, em que dia que tu vais. Tenho certeza que não coincide. Quem sabe, vamos ver. Tiago, muito obrigado. Gostava, muito já obrigado. Marcámos para maio, não é? Está marcado para maio, não combines nada. Mas gostava muito de fazer esse episódio de Ricardo Federente a falar sobre Monty Python. Se houver, serás tu a fazê-lo. É? Pelo menos isso acho que isso posso mais ou menos garantir. Houve uma coisa agora na Antena 3 Sim. Com o Herman, com o Ricardo, com o Guilherme Duarte e estava a faltar alguém. Juntar várias gerações. A falar sobre muito. Acho que estava a faltar alguém. Pois lá está, sim, é uma referência bastante transversal, não é? Acho que, não sei, se hoje em dia ainda é tanto também, mas eu acho que continua a fazer tanto sentido. Lá está, é uma coisa gira dessas sketches intemporais. Tiago, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. E corra vamos tudo muito bem. Vamos ouvir Dave Chappelle obrigado. Com um beat sobre Michael Jackson, que foi dos mais polémicos. Foi muito bom. Dos mais polémicos. Boa, e vamos terminar assim. Em grande, vamos terminar em grande. Obrigado, obrigado, Gustavo. Até obrigado. You know, I don't believe it. Because if Michael Jackson's out here doing all this molesting, then why not Macaulay Culkin? Macaulay Culkin said in an interview that Michael Jackson never did anything inappropriate with him or even around him. Think about that shit. You know, I'm not a pedophile. But if I was, Macaulay Culkin's the first kid I'm fucking, I'll tell you that right now. A sonoplastia do Humor à Primeira Vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na Esques FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Pode ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista, até um dia.